Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, veremos como realizar a simplificação algébrica de maneira prática. Bom, aqui nós temos um enunciado que diz o seguinte: simplifique o circuito lógico mostrado na figura abaixo. Então, a gente pode ver que nós temos aqui o circuito, né? E nós temos ao final dele, mais exatamente nessa parte aqui, ó, nós temos a expressão booleana, a expressão algébrica, aí, né, que descreve o funcionamento desse circuito. Então, o que a gente precisa fazer é simplificar essa expressão. Então, vamos lá. Então, vamos fazer essa simplificação aqui, né? O que nós precisamos fazer inicialmente vai ser nada mais do que copiar essa expressão para ficar mais fácil a gente trabalhar com ela, né? Então, ela é z igual a b, c ou nós temos o a, o complemento de b, que na verdade não tem esse parênteses que eu botei aqui, vamos tirar. A letra é feia mesmo, né, pessoal? Vocês já estão acostumados com a minha letrinha. Vamos tentar melhorar um pouquinho, né? Ver se a gente consegue. Aí, alguma coisa, né? Complemento de B. E aí nós temos aqui o complemento de A e o complemento de C, sendo todos eles com complemento. Bom, então, a simplificação algébrica, conforme a gente já viu na outra aula, né, no outro videozinho, ela depende do conhecimento dos postulados, né, das propriedades e dos teoremas. Então, o que nós precisamos fazer agora, nesse momento, é analisar essa expressão e identificar qual daquelas propriedades ou teoremas que a gente pode utilizar. Então, olhando lá os nossos teoremas, tá? Nós temos o teorema de De Morgan, que normalmente ele vai ser aplicado quando nós temos a utilização dos complementos, né? Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar, a gente pode copiar essa expressão até esses dois últimos termos aqui, né? Que é onde a gente vai trabalhar com eles. Então A, B, C, e é a partir daqui, ó, que nós vamos aplicar o De Morgan. Então, se a gente olhar lá nos nossos teoremas, lá, a gente vai ver que o teorema 16, vou até colocar aqui num cantinho aqui em cima, ó, é o teorema 16, tá? E ele vai dizer o seguinte, que quando eu tenho um A, né, B e B, né? A e B, complemento, né? Isso aqui é igual a eu ter um A ou B com o complemento individual. Tá? Então, é basicamente isso aqui que nós vamos fazer nessa expressão, nessa partezinha aqui, nesse termo aqui da expressão. Tá? Então, eu vou continuar copiando aqui o A complemento de B, A complemento de B, e aqui eu vou aplicar. Então, vejam, ó, eu tenho realmente uma operação E aqui e eu tenho um complemento sobre tudo isso. No entanto, vejam o seguinte, ó, aqui vai ficar exatamente assim, eu tenho o A, só que o A eu já tenho um complemento. Né? Então, vai ser a mesma coisa que eu ter um complemento, o A complemento que já vem daqui, mas eu vou ter um complemento de novo. Né? E eu tenho aqui, vou substituir a porta E pela porta U, vou copiar o complemento de C e vou adicionar um outro complemento. Tá? Então, é basicamente essa parte aqui que eu tenho a partir da aplicação do teorema 16 lá do De Morgan. Então, quando eu tenho uma dupla negação, certo? Eu posso simplesmente anulá-las. Então, eu vou copiar novamente a expressão aqui, tá? E vou anular essa dupla negação. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, vamos supor que A vale 0, né? Então, se eu nego ele uma vez, eu tenho 1. Se eu negar ele mais uma vez, eu vou ter 0 de novo. Então, é por isso que eu consigo anular duas vezes que eu tenho o complemento. Então, vou continuar copiando a minha expressão aqui. A, B, C, A,
complemento de B. E aí eu tenho aqui dentro do parênteses o meu A e o ou C. Certo? Então, aqui eu já consegui desenvolver um pouco. Bom, o que eu posso fazer agora, tá, pessoal? Analisando essa expressão, uma coisa que fica fácil para eu fazer é aplicar a propriedade distributiva nessa parte aqui, ó, da expressão, tá? Porque eu posso multiplicar esse A complemento de B por A e o A complemento de B por C, tá? Então, essa lei distributiva, se a gente for olhar lá as nossas regrinhas, é a 13, vou colocar aqui, ó, 13A, tá? Então, é essa aqui que vai permitir que eu faça a distributiva. Então, eu vou copiar novamente aqui, né? O Z. Vou colocar A, B, C. E agora vem o seguinte. Eu vou multiplicar o A por AB. Então, vai ficar A, complemento de B, A. Ou, que vem daqui, né? O A, complemento de B, com o C. Certo? Então, agora eu consegui desfazer essa parte aqui, certo? Mas observe o seguinte, o que eu posso fazer agora? Se eu analisar essa parte aqui, ó, da expressão, tá? Vocês vão ver que eu tenho um A que multiplica A, ok? Então, quando eu tenho um A que multiplica A, se eu analisar lá o postulado 7 que eu tenho, se caso você está vendo esse vídeo aqui, está perdido com essa parte aqui das numerações, aqui que eu estou colocando das regrinhas, assista lá o outro vídeo que eu falo sobre as propriedades, os postulados e os teoremas, que eu explico cada um deles e vai ficar mais fácil para você entender, tá? Mas, basicamente, você vai ver lá que tem uma regrinha que diz o seguinte, que é o postulado 7, que diz assim, ó, que quando eu tenho um A, por exemplo, e um A, o meu resultado vai ser A. Certo? Então aqui nessa partezinha aqui, ó, eu vou ter o equivalente a A complemento de B. Certo? Então eu vou simplesmente copiar o resto aqui da expressão. ZA B C. Ou agora eu já consegui fazer essa simplificação desses dois termos aqui, né? Isso. A complemento de B C. Que melhora um pouquinho esse A aqui, né? Se o que eu posso fazer agora nessa expressão é colocar em evidência o AC. Por quê? Vejam o seguinte. Eu tenho o AC nesse termo aqui e eu tenho o AC nesse outro termo. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou escrever aqui o Z igual. Vou subir um pouco aqui para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Vejam o seguinte, então. Eu vou colocar em evidência o AC, porque o AC se repete no primeiro termo e no terceiro termo. Então, eu vou colocar aqui, ó, o AC que multiplica B e multiplica o complemento de B. E esse termo aqui que eu já tinha, o A e complemento de B, eu simplesmente vou copiar ele novamente. Certo? Então veja o seguinte, se eu for olhar as minhas regrinhas, eu vou ver lá que no postulado 8, né, ele diz o seguinte, ele diz que quando eu tenho um A ou um complemento de A, o meu resultado vai ser 1. O que quer dizer? Quer dizer que agora, nessa parte aqui, ó, B ou complemento de B, eu vou ter o resultado 1. Então, eu vou continuar o meu desenvolvimento. Vamos lá. Vou colocar Z, vou colocar A, C, e aqui dentro do parênteses vai o 1. E vou copiar o resto, que é o A complemento DB. Aqui é só complemento DB, tá, pessoal? Vou até ajeitar um pouquinho aqui, que ficou parecendo que é complemento de AB, mas não é isso. Vamos lá, vamos melhorar um pouquinho aqui. Aí, complemento é só do B. Bom, então agora o que eu faço? Vamos lá, o que eu posso fazer? No momento que eu tenho
um número que é multiplicado por 1, né, ele vai ser uma variável que é multiplicada por 1, o resultado vai ser a variável. Isso aqui está lá no meu postulado 2, tá? No meu postulado 2 diz isso, que quando eu tenho um A que multiplica 1, o resultado vai ser A. Eu estou falando aqui do postulado, mas isso aqui a gente também tem na álgebra convencional, né? Quando eu tenho uma multiplicação de uma variável por 1, eu sempre tenho o resultado da variável. Então, o que eu tenho? Eu vou simplesmente tirar fora, então, né? Esse 1 aqui vai ser A, C ou A complemento DB, certo? Tem o AC complemento DB. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente colocar em evidência o A, né? Que vai ser lá o que a gente aprende nas leis distributivas. Então, eu tenho o meu Z, né, aqui, que não ficou muito bom, mas vamos lá, eu tenho o meu A, que vai fazer um C ou complemento DB, certo? Então, esse aqui, pessoal, é o resultado da pergunta, tá? Esse aqui é o resultado da pergunta. Então, eu vou colocar aqui até o circuito que representa essa forma simplificada. E nós podemos comparar, então, esse circuito original que nós temos, que foi dado lá na ordem do exercício, com o circuito que é resultado da nossa expressão booleana simplificada. Ok? Então, esse é o primeiro exemplo que a gente viu. Vamos partir agora para os próximos. A ideia aqui, pessoal, é fazer 5 exercícios com vocês, tá? Que vocês tenham esse material aqui para conseguir pausar o vídeo, entender, ver na prática como é que faz a simplificação algébrica e entender de fato como que faz isso. Então, eu separei 5 exemplos para vocês entenderem bem como funciona. Então, agora a gente vai partir para o segundo exemplo. Bom, pessoal, então aqui, ó, o segundo exemplo diz o seguinte: simplifique a expressão z igual a complemento de B, complemento de C, ou A complemento de B, C, ou A, B, C. Então percebam o seguinte: quando eu tenho o complemento, né, eu posso representar ele de diferentes formas. Eu posso representar ele colocando como uma função not, né, escrevendo not, colocando dentro do parênteses o que eu estou fazendo o complemento, seja de um valor, seja de mais de um. Ou eu posso usar a barrinha em cima, ou eu posso usar como se fosse o apóstrofo aqui, né? Então aqui nesse exemplo eu estou usando o apóstrofo, mas é a mesma coisa que eu usar a barrinha ou o not, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos copiar aqui essa expressão para ficar mais fácil de fazer o desenvolvimento. Então eu tenho lá o z, que é igual a A, B, complemento de B, complemento de C, ou A, vamos lá, vamos tentar melhorar isso aqui. A, temos aqui o A, temos o complemento de B, operação E com C, e um OU com A, B, C. Muito bem. Então, agora o que nós podemos fazer? Bom, tem uma coisa que é importante salientar aqui na forma de expressão algébrica, né, é que não existe uma forma padrão ou única, né? Existem diferentes formas que eu posso fazer. Uma delas seria colocar, por exemplo, o A em evidência. Eu posso colocar o A porque ele aparece em todas as nossas expressões. Mas eu também posso fazer colocando o A e complemento de B em evidência, porque ele vai aparecer tanto no primeiro como no segundo termo, tá? Normalmente, o ideal é que você coloque em evidência o maior número de termos possíveis. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai fazer colocando em evidência o A, o termo A, e o complemento de B. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o Z, né? Continuo desenvolvendo. Z igual A, complemento de B, e entre parênteses eu coloco o complemento de C ou C. E vou copiar simplesmente o restante aqui, A, B, C. Ok? Então agora aqui dentro, ó, fica fácil de ver que a gente pode aplicar um dos nossos postulados. A gente vai ver lá que nós temos um postulado que diz o seguinte, que quando eu tenho o A e complemento de A, perdão, A ou
complemento de A, eu vou ter o valor 1. Sendo que esse 1, pessoal, ele vem lá do postulado 8 que nós temos, tá? Depois vocês podem olhar lá com calma, mas ele vem de lá, certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou simplesmente copiar novamente, né? Z, A, complemento de B. E vou colocar aqui, pessoal, o 1, certo? E vou seguir desenvolvendo. Então veja o seguinte, lá eu não vou fazer com tantos detalhes como no primeiro exemplo, mas a gente já viu que quando eu tenho um termo que multiplica 1, né, uma variável que multiplica 1, o resultado vai ser sempre o valor da variável. Então eu vou escrever aqui novamente Z, A, complemento de B, ou A, B, C, certo? Agora, fica fácil visualizar que eu posso colocar só o A em evidência, né? Então eu vou escrever novamente aqui, né? Vou continuar o desenvolvimento, vou colocar Z igual a complemento de B ou B, C, ok? Agora, a gente pode recorrer ao teorema da absorção, que diz o seguinte, ele nos diz que quando eu tenho um A, certo? Que ele está invertido ou um AB, o resultado vai ser complemento de A ou B. A gente pode verificar, então, que esse teorema está lá na nossa listinha como 15B. Tá? Ele é um desdobramento do 15. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? No momento que eu tenho o complemento de A ou AB, então eu vou simplesmente repetir o complemento, a variável que tem o complemento, que no caso aqui é B, né? E vou manter o segundo termo aqui, que no nosso caso vai ser C. Então, é isso aqui que ele nos diz que é a variável. Certo? A partir desse ponto, eu não consigo mais realizar a simplificação. Então, esse aqui é o resultado desse exercício. Ok? Então, agora a gente vai para um terceiro exemplo. Bom, pessoal, então esse aqui vai ser o nosso terceiro exemplo, que diz o seguinte. Simplifica a expressão Z igual a complemento de A, C e o complemento de A, B, D e uma negação em cima deles, né? Ou complemento de A, B, complemento de C e complemento de D. Ou A, complemento de B e C. Então, o que eu tenho que fazer é reescrever essa equação para eu começar a desenvolver ela. Então, vamos lá. É Z igual a A negado, né? Complemento de A. C, e aqui eu vou colocar um parênteses para o A negado, B, D. E em cima eu tenho uma negação de tudo aqui. Aí eu tenho um ou, vou ter o complemento de A, o B, o complemento DC e o complemento DD. Ou vou ter A, o complemento DB e C. Então, essa aqui é a expressão que eu vou trabalhar. A primeira coisa que eu posso fazer é aplicar o teorema de De Morgan no primeiro termo. Então, aqui nesse início aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho uma negação grande, né? Então, fica fácil para eu entender que eu posso aplicar o De Morgan ali. Então, como que vai ficar essa parte, tá? Eu vou fazer um pouco mais direto dessa vez. Então, eu vou colocar aqui o Z. E o resultado vai ficar o complemento de A. Não vou mexer nesse primeiro aqui, C. E vou trabalhar dentro da expressão. Né? Então, veja o seguinte, aqui eu vou tirar esse complemento externo e vou negar cada um dos termos, e entre o E eu vou colocar um OU. Então, vai ser um complemento de A que já existia, mais um complemento. Ou complemento de B, ou complemento de D. Certo? E o resto da expressão eu vou copiar como estava antes. Então, vamos lá. Complemento de A, B, complemento de C, complemento de D, ou A,
complemento de B e C. Ok? Então aqui, ó, o que eu posso fazer? Quando eu tenho dupla negação, eu posso anular ela. Então eu vou fazer aqui bem passo a passo, né? Vou simplesmente aplicar aqui o complemento, vou copiar essa parte inicial, vou tirar a dupla negação, vai ficar A, né? E copio o resto, complemento de B, complemento de D, ou complemento de A, B, complemento de C, complemento de D, ou A, complemento de B e C. Certo? Agora, o que eu posso fazer, pessoal, aqui? Eu posso fazer, se eu analisar aqui, ó, eu posso fazer a distributiva desse termo com todos os elementos que estão dentro do parênteses, né? Então, vamos lá. Vou escrever Z e vou fazer a multiplicação. Então, primeiro vai ficar complemento DA, A, ou complemento DA, C com o complemento de B, ou complemento DAC com o complemento de D. Ok? Agora, eu vou simplesmente copiar o resto da minha expressão. Vou colocar aqui complemento de A, B, complemento de C, complemento de D, ou A, complemento de B, C. Aqui é o seguinte, pessoal, no momento que eu tenho um A, eu posso reescrever esse primeiro termo, né, colocando complemento de A e A, né, porque no momento que eu tenho aqui a operação E, eu posso fazer essa mutação aqui, né, dos termos sem nenhum tipo de problema. Aí é bem simples, no momento que eu tenho essa situação, nós temos um postulado lá que diz o seguinte, que quando eu tenho um A complemento com A, sem o complemento, o resultado sempre vai ser zero, né? Então aqui vai se aplicar nesse termo, né? E vai ficar o seguinte, 0 ou C, né? Então aqui eu vou fazer só aqui o desenvolvimento dessa parte para vocês verem. Então ficaria 0 e C, ok? Só que no momento que eu tenho uma operação E com C, o resultado sempre vai ser zero, porque eu já tenho uma entrada zero garantida, né? Então esse termo inteiro aqui eu vou desconsiderar, tá? Então eu vou simplesmente apagar ele aqui, mas essa é a razão que eu posso apagar ele, tá? Porque eu aplico esse postulado aqui, ok? Então eu vou apagar essa parte aqui e vou simplesmente copiar o restante da expressão desconsiderando essa parte aqui, tá? Então eu vou ter aqui, ó, o complemento de A, C, complemento de B, ou complemento de A, C, complemento de D, complemento de D, ou A negado, B, C negado, D negado, ou A complemento de B, C. Ok? Então, nós chegamos nessa parte aqui, pessoal. A gente pode analisar agora que nós temos alguns termos aí que eles estão se repetindo, tá? Para continuar desenvolvendo a nossa simplificação. Pessoal, analisando então agora essa expressão, eu posso comparar aqui o primeiro termo, ó, com o último, certo? Percebam que eu tenho um C e um complemento de B aqui e um C e um complemento de B aqui. Então, esses dois termos eu posso colocar em evidência, né, e trabalhar com eles o que resta dentro do parênteses, tá? Então, por enquanto, vou trabalhar com essa parte aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar em evidência o complemento de B e o C, que se repetem em ambos os termos, né? E fora eles, o que eu tenho? Eu tenho aqui um complemento de A desse termo e aqui eu tenho um A. Tá? Então eu vou colocar aqui ou, né? Que é o que liga eles é o ou. E o A, então eu já matei o primeiro e o último. Agora eu vou analisar o que diz os termos que sobraram, né? Observe o seguinte aqui, ó, eu tenho um complemento de A
eu tenho C e tenho o complemento de D. Percebam o seguinte, que o complemento de A e o complemento de D se repete também em ambos os termos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar eles em evidência. Eu vou escrever aqui, então, o complemento de A, aqui. Vou colocar também o complemento de D. E, entre parênteses, eu vou colocar o resto. Então, o que sobra? Eu tenho um C ou um complemento de C com o B. Perceberam? É o que restou de dentro da nossa equação. Certo? Então, agora eu tenho bastante coisa que eu posso fazer aqui, tá? A primeira delas que eu posso fazer é analisar o postulado que diz o seguinte, que vai ser o mesmo, ou melhor, vai ser muito parecido com esse aqui, né? Que eu tenho o A ou o complemento de A, que diz que o resultado sempre vai ser 1. Tá? Porque no momento que eu tenho o ou e algum deles vai ser 1, o resultado sempre vai ser 1. Então, aqui dentro, o resultado dessa parte aqui, ó, vai ser 1. Ok? E eu posso trabalhar aqui dentro também, analisando o teorema de De Morgan, né, que vai dizer o seguinte, que quando eu tenho um A e eu tenho uma operação OU com um complemento de A e um B, o resultado vai ser A ou B. Tá? Então, significa o seguinte, que aqui o resultado que eu tenho vai ser um C, aqui dentro vai ser um C ou B. Então, eu vou simplesmente continuar aqui o desenvolvimento fazendo essa substituição, né? Então, eu vejo o seguinte, que no momento que eu tenho 1 multiplicado por qualquer variável, o resultado sempre vai ser a variável. Então, eu vou abstrair. Tá? Vou colocar o complemento de B, C, e aqui eu vou copiar o resto. A, vou melhorar isso aqui, que ficou muito feio. Vou fazer de novo aqui. Ou, né? Vou copiar o complemento de A, complemento de D. E aí, agora, o que vai restar aqui entre parênteses, que vai ser o C ou B. Bom, pessoal, esse aqui é o resultado, tá? Eu posso até aplicar a distributiva aqui, ó, mas mesmo que eu aplique, eu não vou conseguir diminuir mais o tamanho da minha expressão. Então, esse aqui é o máximo que eu consigo fazer a simplificação, ok? Então, agora vamos para o quarto exemplo. A gente tem o quarto exemplo aqui, pessoal, que também tem a ver com a simplificação de uma expressão. Então, o que a gente vai fazer inicialmente é copiar ela novamente. Vamos lá, então eu tenho x, que vai ser igual. Tem entre parênteses aqui o complemento de A, ou B. Eu tenho outra parte aqui da expressão que vai ser A, ou B, ou D. E eu tenho o complemento de D que multiplica tudo isso. Bom, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Analisando essa equação aqui, essa expressão, o que eu posso fazer é a distributiva, né? Primeiro eu faço a distributiva dessa parte aqui, multiplicando o complemento de D pelo restante da equação. Então eu vou copiar aqui, ó, x igual. Vou copiar o primeiro termo, complemento de A ou B, e vou fazer a multiplicação então. Aqui dentro eu vou ter um A complemento de D, vou manter o B e vou ter o complemento de D, e vou ter um OU com D e complemento de D. Ok? Então, essa parte aqui eu já tenho ela. O que eu posso fazer? Bom, eu posso tratar essa parte aqui e depois também posso fazer a distributiva, né? Então, analisando lá as nossas leis, os nossos postulados, a gente vai ver o seguinte, que quando eu tenho um A e complemento de A, o resultado sempre vai ser 0, né? Então, eu posso anular essa parte aqui, ó. Então, eu já vou desconsiderar essa parte aqui que vai ser 0, tá? Então, eu vou simplesmente copiar novamente aqui o x, vou copiar o primeiro termo, complemento de A, B, vou colocar A, complemento de D, ou B, complemento de D, e essa parte que eu não vou incluir. Ok? Não vou incluir porque isso aqui representa 0. Agora eu posso fazer a distributiva, multiplicando o complemento de A pelo primeiro termo, o complemento de A pelo segundo termo, o B pelo primeiro termo e o B pelo segundo termo. Vamos lá então. Então eu tenho x, que vai ser o complemento de A com A complemento de D, e eu posso
fazer também aqui a multiplicação do complemento. Vou colocar a soma, né, porque é isso que liga eles. Então, o complemento de A com B e complemento de D. E agora eu já matei a primeira parte. Vou fazer a segunda aqui. Então, vou colocar um ou e vou multiplicar B por A, complemento de D, e B com B, complemento de D, certo? Bom, agora a gente pode fazer o desenvolvimento dessa parte. Então, olha só, aqui nesse momento aqui, ó, vai ser equivalente com o que eu tive aqui, certo? No momento que eu tenho o zero nessa primeira parte do A ou complemento de A, quando eu tenho uma operação E com outra qualquer variável, vai ser zero. Então, esse termo aqui eu posso desconsiderar, certo? Não vou mais precisar dele. Então, eu vou continuar a minha expressão somente com o restante aqui, ó, certo? Então, essa aqui é uma parte que eu posso desconsiderar. Vejam ainda aqui, ó, que eu tenho um B e B. Então, quando eu tenho um B e B, o resultado vai ser B. Então, eu vou ter simplesmente um B aqui. Eu posso desconsiderar um deles. Então, eu vou escrever novamente aqui, ó, x igual complemento de A, B, complemento de D. Vou colocar aqui o B, A, complemento de D, ou B, complemento de D. Ok? Agora, a partir daqui, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar o B e o complemento de D em evidência, porque eles aparecem em todos os termos da minha equação. Então, vou colocar aqui o B, complemento de D. Desse primeiro termo aqui eu tenho o complemento de A que sobra. Desse aqui eu tenho o B, perdão, tenho o A que sobra, né? Então, eu tenho um ou aqui ligando eles, coloco o A. E desse último aqui, ó, eu não tenho nada, então eu tenho 1, certo? Vai ficar o 1 sobrando aqui, ó. E agora eu posso resolver essa parte. Então, eu vejo o seguinte. O resultado do complemento de A com A vai ser 1. Então, 1 ou 1 vai ser 1. Ok? E quando eu tenho a multiplicação de qualquer termo por 1, vai ser ele mesmo. Então, a minha resposta vai ser simplesmente B, complemento de D. Essa aqui é a resposta desse exercício. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso quinto exemplo, tá? E o enunciado diz o seguinte: simplifique o circuito mostrado na figura a seguir. Tá? Então, aqui nós temos o circuito, mas a gente não tem a expressão, tá? Mas a gente vai precisar chegar nela. O objetivo desse exercício aqui é mostrar que nem sempre é possível você simplificar mais do que determinado circuito, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou colocar ele mais para baixo aqui, ó. E eu vou escrever aqui a equação que representa esse circuito. Então, a equação que representa ele é a seguinte: eu tenho um Z, uma saída Z, que vai ser igual a um A negado, ou B, e eu tenho aqui o A, ou complemento de B. Tá? Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso fazer a distributiva, né? Então, vamos fazer aqui. Z igual a complemento com A. Ok? Esse aqui. Agora, eu faço o complemento, vou colocar aqui um ou, faço o complemento de A com B negado. E agora, eu sigo com o segundo termo. B e A, ou B complemento de B. Bom, aqui é o seguinte, nesse caso aqui, quando eu tenho o E ligando uma variável e seu complemento, o resultado é zero. Então, eu vou ter um zero aqui e um zero aqui, né? Então, eu simplesmente desconsidero eles e vou direto para o que sobra, né? Desconsidero essa parte e desconsidero essa outra. Então, eu tenho o complemento de A, complemento de B, ou BA. Aqui, pessoal, essa aqui vai ser a expressão simplificada, tá? Mas o detalhe aqui é o seguinte, que quando eu vou fazer o circuito lógico dessa expressão, eu continuo tendo o mesmo número de variáveis e o mesmo número de portas lógicas e conexões, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de que nem sempre essa simplificação ela vai poder ser mais otimizada, certo? Bom, pessoal, esse então eram os exercícios que eu planejei.
Eu espero que tenha ficado claro como fazer a simplificação algébrica. Caso fique alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, eu vou deixar meu contato aqui na descrição. E se você conhece mais alguém que também tem essas dúvidas ou está aprendendo circuitos digitais, pode compartilhar o vídeo com eles. Se puder, curte também o vídeo, porque daí outras pessoas também vão ficar sabendo desse conteúdo e todos nós vamos aprendendo junto. Nos vemos nos próximos vídeos.